tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, tirando do fundo do coração, maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Com o coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. A Bíblia fala no Salmo 84 que até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nesse tempo de pandemia, quando não podemos estar na casa do Senhor, sentimos falta dessa comunhão, desse aconchego de estar junto com os irmãos. Mas o mais importante é que onde nós estamos, o Senhor está conosco. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, estamos diante da Tua presença para te dizer o quanto te amamos e o quanto te louvamos, Senhor. Ó Pai, muito obrigada pelo dom da vida, por estarmos aqui, pensando nas Tuas grandezas, pensando no Teu amor. E queremos te pedir nessa manhã, Senhor Deus, que Tu renoves as nossas forças, renove as nossas energias, ó Pai, para continuarmos encontrando motivos para te louvar e para te adorar, por aquilo que Tu és, Senhor, nas nossas vidas e por aquilo que temos experimentado dia a dia ao Seu lado. Ó Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus amados irmãos. Quero cumprimentar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande satisfação e alegria de estar mais uma vez neste domingo, compartilhando uma porção da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo vamos ler um pouco, o livro de Gênesis. Nossa lição está baseada no capítulo 28 a 31 do livro de Gênesis, com o tema da nossa lição, a verdadeira casa de Deus. Nosso texto áureo se encontra no capítulo 28, versículo 16. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Amém? Nossa lição de hoje, dessa semana, fala da história, um pouco da história da vida e da família de Jacó. Jacó é um dos principais patriarcas de Israel, também junto com seu pai, Isaac, e o seu avô, Abraão. Vamos falar dessa família formada por Isaac e Rebeca, que tiveram os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, mais velho, nasceu primeiro, e Jacó, logo em seguida, nasceu agarrado no calcanhar. Vamos falar da promessa de Deus feita para Rebeca, quando ainda estava grávida. Essa promessa se encontra no capítulo 25, versículo 23. Respondeu o Senhor: duas nações há no teu ventre, os dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. Então a promessa que Deus acabara de fazer para Rebeca é que o mais velho servirá ao mais moço. Estudamos durante a semana e podemos perceber a inabilidade de Isaac e Rebeca no trato dos seus filhos, Esaú e Jacó, onde teriam alimentado uma rivalidade entre os irmãos. A Bíblia fala que Isaac gostava um pouco mais, vamos dizer assim, de Esaú. Rebeca gostava também um pouco mais de Jacó. Ambos irmãos gêmeos, os pais criaram vamos dizer, uma rivalidade que ao passar do tempo só aumentava. Essa rivalidade só crescia e não era saudável naquela família. E no meio dessa rivalidade, Jacó compra sua primogenitura de Esaú. Esaú chega do campo, Jacó, muito esperto, Esaú estava com fome, e Jacó ofereceu um prato de guisado, em troca de sua primogenitura. Pois bem, crise sobre a promessa da bênção. Qual foi a crise? O que ocasionou essa crise? Que momento teve uma crise sobre a promessa feita por Deus quando Rebeca ainda estava grávida? Num determinado momento, já muito velho, Isaac pede para o seu filho mais velho, Esaú, para que vá e caça e faça um guisado para ele, que ele ia oferecer a bênção para Esaú. Rebeca, muito sorrateira, escutando e pela preferência do seu filho mais novo, Jacó, ouvia toda aquela conversa de pai e filho. Esaú saiu para fazer a vontade do pai e receber a bênção de primogênito. Enquanto Esaú ia à caça para trazer para o seu pai, Rebeca chama Jacó e propõe um plano para Jacó ficar no lugar, se passar por Esaú, para receber a bênção, pois aquela bênção, a promessa de Deus, tinha feito para ela. Meus irmãos,
As promessas de Deus sempre cumprem. Não é preciso fazer nada além do que Deus pede. Não é preciso fazer de maneiras sórdidas ou sorrateiras para alcançar algo que Deus prometeu. Haja visto que a promessa para nós é a salvação. A promessa que temos que aguardar é a promessa da salvação, a vida eterna. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Buscai a Deus em primeiro lugar, e a tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Porém, Rebeca não queria esperar. Somos imediatistas, queremos algo, e quando queremos para ontem. Mas as promessas de Deus, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. A vontade de Deus, às vezes, não são o que eu mais desejo. Mas Rebeca queria que o seu filho predileto recebesse a promessa o quanto antes. E não estava imaginando, e não estava medindo esforços, para fazer, e ia fazer qualquer coisa para o seu filho preferido, Jacó, conseguisse essa promessa. Com o oportunismo de Jacó, ajudado pela convivência da mãe, agravou-se a crise entre os dois. Quando Jacó retornou para o seu pai, se passou por Esaú, vestiu a roupa de Esaú, conseguiu a bênção de Isaac, conseguiu a bênção do seu pai Isaac. Esaú chegou e ficou revoltado. Já era tarde demais. Isaac já tinha passado a bênção. E com isso ocorreu uma grande crise entre os irmãos. A rivalidade dos irmãos ficou cada vez mais, ao ponto de Esaú passar a odiar e querer até matar o próprio irmão. Olha as consequências de não ter a paciência, de não esperar a vontade de Deus. Por mais que muitas vezes a gente peça e termine as nossas orações, que seja feita a vontade de Deus, muitas vezes queremos dar um passo maior do que a perna. E realmente, às vezes, não esperamos a vontade de Deus. E realizamos a nossa vontade. E se perdemos no meio desse caminho. Se Deus fez uma promessa, Deus sempre cumpre a promessa. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Podemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel. Ele também promete estar conosco e nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Deus promete que o Espírito Santo nos guiará e que no fim teremos a vida eterna com Ele, livres do pecado e do sofrimento. Esta é a promessa que Deus fez, que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, capítulo 2, versículo 25. Vimos a promessa feita quando Rebeca ainda estava grávida, E ela não quis esperar. E com isso causou um grande problema entre os filhos dela. Um passou a odiar o outro, desejando mal para o outro. A importância de ensinarmos os nossos filhos a seguir no caminho de Deus. A importância de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, o que é o correto, o amor de Deus, a igualdade, a fraternidade, o amor um para com os outros. Amar o próximo, para que, quando ele cresça, não venha se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Não tinha como mais ter o convívio entre os irmãos. Estava muito grave,
Rebeca armou junto com Jacó e tirou a bênção que o pai Isaac ia dar para o filho Esaú. Não teve outra solução a não ser tirar Jacó, mandá-lo Jacó para a terra de Harã, junto com seu irmão Labão. Jacó fugiu para Harã, a terra de pai de Rebeca e sua mãe. Ali, ainda seguindo a orientação da sua mãe, toma esposa dentre as filhas do irmão dela. Isaac invocou a bênção de Deus sobre Jacó, a fim de que herdastes a bênção de Abraão. No capítulo 28, de 1 a 2, Isaac, pois, chamou Jacó e abençoou e ordenou, dizendo: não tomes mulher entre os filhos de Canaã. Levante-te, vá a Bet-Arã, a casa de Betui, para tua mãe. Toma de lá a tua mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus poderoso te abençoou e te faça multiplicar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a tua terra, as tuas peregrinações a Deus, que Deus deu a Abraão. Jacó foge dali, né, para não ter uma tragédia ainda maior com seu irmão. Jacó vai para a terra de Harã, do seu tio Labão. No caminho para a terra de Harã, Jacó para descansar. Jacó para descansar. Nessa parada, Jacó pega uma pedra, usa de travesseiro e tem um encontro com Deus. É a primeira vez que Jacó encontra verdadeiramente com Deus. Tem um encontro pessoal com Deus. Ali, nesse encontro, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele vê uma escada de anjos, onde anjos vão subindo e descendo. Jacó, antes, só tinha experiência de Deus com seus pais. Agora ele estava tendo uma experiência própria, aonde Deus renova a promessa com Jacó. A promessa é renovada. Enquanto Jacó passava a primeira noite da viagem no lugar chamado Luz, recebeu de Deus uma revelação por meio de um sonho. Até aquele momento, Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas a partir dali ele passou a conhecer o Deus por si mesmo. A verdadeira casa de Deus. Devemos aprender, devemos ensinar os nossos filhos sobre a verdadeira casa de Deus. A ter uma experiência individual com Deus. Aquela experiência que nós tivemos, devemos levar através do Evangelho, para que outras pessoas também possam ter essa experiência maravilhosa, salvadora, que é ser servo de Cristo Jesus. O lugar chamado Luz foi trocado por Jacó. Jacó deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó sonhou com uma escada pela qual os anjos desciam e subiam por ela. A visão da escada de Jacó nos ensina algumas lições. Se encontra no capítulo 28, versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Seba e se foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto, e tomou uma das pedras do lugar, e pondo debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou, estava posto sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. E a promessa de Deus é renovada pessoalmente com Jacó. Não precisava ele e sua mãe querer manipular a promessa de Deus. Era no tempo de Deus, na hora de Deus.
Não precisamos manipular nada. Devemos entregar tudo nas mãos de Deus e confiar e ter fé que Deus vai resolver. Deus vai nos guardar. No versículo 15, Deus afirma: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que tinha falado. E acordou Jacó do seu sono e disse: realmente o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. E temei e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Este é a porta dos céus. Podemos ver no texto que lemos, nas nossas leituras diárias através da revista, né, a visão da escada de Jacó. Ela ensina, em primeiro lugar, nos ensina que Deus cumpre o seu propósito, apesar de nossas falhas, apesar de sermos muitos falhos, né? Deus sempre cumpre o seu propósito. Ele está sempre conosco, 24 horas, atento ao que nós necessitamos, atento ao que nós pedimos, atento às nossas súplicas, e devemos aguardar o tempo da resposta de Deus. Não devemos usar de maneira nenhuma artifícios para querer burlar, querer adiantar ou atrasar a hora de Deus. Em segundo lugar, a visão da escada de Jacó nos ensina sobre o envolvimento pessoal do Senhor com os assuntos da terra e com a especial atenção ao que diz respeito à vida do seu povo. Deus está atento, em especial, para o seu povo. O seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar. Deus está atento. Podemos ver também que a sequência dos acontecimentos após a visão da escada de Jacó, que servir a Deus não significa ter uma vida fácil. Servir a Deus não significa ser uma maravilha. Vamos ter várias pedras no caminho. Mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Tenha bom ânimo, siga em frente. Confie no Senhor. Peça a Ele, ore a Ele. Tenha fé na palavra de Deus. Né? A vida com Cristo não é uma vida fácil, mas é uma vida prazerosa. É uma vida alegre. Estar com Cristo é estar 24 horas alegre. Mesmo nos momentos mais difíceis, de dor, mas estamos alegres porque sabemos que Cristo está olhando por nós, está nos protegendo. A promessa foi renovada com Jacó. Não precisou mais meios e artifícios para alcançar essa promessa. Deus renovou o que ele havia prometido para a sua mãe. Então Jacó chega à terra de Harã. Jacó encontra e se apaixona com Raquel, filha mais nova do seu tio, e faz um acordo com o seu tio. Vou trabalhar 7 anos para poder me casar com a sua filha Raquel. Porém, no dia do seu casamento, Labão trouxe a sua filha mais nova para casar com ele. Foi a filha de Labão, a filha mais nova, Leia, a primogênita, em vez de Raquel. Jacó já estava ceifando o que tinha semeado ao enganar Esaú e ao seu pai. Vimos que Jacó enganou Esaú ao seu pai para receber a bênção através da promessa. Dessa vez foi Jacó que foi enganado
pelo seu futuro sogro. Em vez de Raquel, a filha mais nova, a mulher a qual ele queria casar, Labão trouxe Leia, a sua primogênita. E com isso, Jacó casou, trabalhou durante 7 anos, chegou no dia do casamento, foi enganado pelo seu sogro. Casou com a irmã mais velha, Leia, e fez outro acordo, que queria casar com Raquel. Então Jacó trabalhou mais 7 anos, 14 anos, trabalhando para o seu sogro, para então casar com a mulher que amava. Jacó, com suas 2 esposas, teve 12 filhos e uma filha. Porém, o relacionamento entre os Jacó e Labão estava se balançando, pois não havia um acordo, o acordo estava sendo quebrado. Jacó começou a enriquecer Labão, Jacó estava prosperando nas terras do seu sogro. E com isso, seu sogro, uma parte de ambição, queria mais e mais e mais. Então Jacó resolveu voltar para a terra prometida, para a terra da promessa, a volta de Jacó para a sua terra. Mas como é que Jacó ia voltar? Será que o seu irmão Esaú ia receber bem, pelo fato de ser enganado pelo próprio irmão? Jacó teve que voltar. Para onde? Para onde está a verdadeira casa de Deus? Onde estava a verdadeira casa de Deus? Onde estava realmente Deus? Estava ali nas suas terras. Sempre que nos afastamos da esfera da promessa, pagamos um alto preço. Jacó estava pagando um alto preço, por se afastar das terras da promessa. Por sua entrega ao trabalho, pela habilidade no trato com o rebanho, e reconheceu ele, com a ajuda do Senhor, Jacó prosperou e fez Labão prosperar. Em fase dos conflitos que começaram a surgir, o Senhor disse a Jacó que voltasse para a terra de seus pais, prometendo-lhe a proteção. Capítulo 31, versículo 3. Disse o Senhor: então Jacó, volte para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Deus falou para Jacó: Jacó, o seu tempo na terra de Harã já deu. Há muitos conflitos, não é esse o propósito, não essa é a promessa que eu fiz para você. A promessa que eu fiz para você no capítulo 25 e 23 era de povos fortes. A promessa que Deus fez para ele era de um povo forte. E Deus falou de novo para Jacó: volte para a terra dos seus pais. Deus está falando conosco quando às vezes desviamos um pouco do caminho. Volte para a verdadeira casa de Deus. Deus está falando conosco quando nossas mentes desviam do propósito de Deus. Deus fala através do Espírito Santo. Volte para a verdadeira casa de Deus. Deus age como um GPS em nossas vidas. Como saímos fora da rota, Ele traz e coloca no trilho, que é o caminho para a vida eterna. É a palavra de Deus. Deus preparou o retorno de Jacó. Deus falou ao coração ressentido de Labão, advertindo a não falar bem nem mal a Jacó. Como diz o livro de Provérbios, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Que palavra maravilhosa. Que nossos caminhos possam ser agradáveis aos olhos de Deus. Que nossos caminhos possam ser
dentro do propósito de salvação, dentro da palavra de Deus. Que a gente possa agradar cada vez mais, cada dia mais Deus, os olhos de Deus, né? Que possamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e jamais nos desviar da casa de Deus. Podemos ver e aprender que Jacó conhecia Deus, Deus de seus pais, mas foi aquela noite, a caminho de Harã, que chegou a ter uma experiência pessoal com o Eterno e Onipotente. E assim muitos de nós que criados em lares cristãos, desde as mais terra idade, não chegamos a uma experiência pessoal no meio dos conflitos e angústias. Devemos buscar a termos uma experiência divina com Deus. Devemos buscar, cada um de nós, buscar a nossa própria experiência com Deus, para ficarmos firmes, para não nos afastarmos da casa de Deus, para guardarmos a palavra em nosso coração. Betel foi um momento especial na vida espiritual de Jacó. Aquela pedra que ele tirou e botou na cabeça e depois passou o óleo e ficou ali. Aquele lugar é a casa de Deus. Foi Betel um momento especial na vida espiritual de Jacó e serviu para sustentar os seus passos diante dos obstáculos que estavam por vir. Muitos momentos assim com Deus devem ser buscados por nós, servos, constantemente. A cada obstáculo, a cada pedra que se encontra no nosso caminho, a cada dificuldade que está apresentada na nossa caminhada, na nossa face, devemos buscar mais ainda a Deus. Devemos ficar mais sólidos e firmes na palavra de Deus, na casa de Deus. Mas tão importante quanto tais momentos serão os resultados delas em nossa vivência diária. Aprendemos nessa lição, nessa semana, sobre a importância de ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. A importância de amarmos, de dar carinho, de dar atenção para os nossos filhos. A importância de não dar mais afeto a um e menos afeto a outro. A importância de não criar iras entre os nossos filhos. Principalmente, a importância de levar a mensagem de Deus. Em primeiro lugar, em nossos lares. Em primeiro lugar, levar a palavra de Deus para minha esposa, para os meus filhos, para depois estarmos firmes na rocha, na palavra de Deus, levar a palavra para os que estão próximos de nós. Para que não possa haver distinção, entre filhos. Para que a gente não possa correr mais do que a gente consegue. E sim, entregar totalmente a nossa vida para Deus. E esperar em Deus, fortes, esperar com fé, pedir com fé e ter a confiança que Deus vai nos atender. E se Deus, no nosso pensamento humano, acharmos que Deus nos atende, pedir perdão para Deus. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem, nem filho de homem,
Que Deus possa estar abençoando os lares de cada irmão. Deus possa estar nos abençoando, atendendo a nossas orações. Que Deus possa estar com cada um de nossos familiares da amada igreja e que podemos ficar firmes, fortes na fé e esperando em Deus. Esperando a sua promessa, a promessa de salvação, a promessa de viver uma vida maravilhosa com Cristo nos céus. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe amados irmãos, que podamos ter uma semana de paz, de saúde e de bênção. Amém. Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, alto esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eternal, que é só de amor. De Cristo eu vou falar, ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração, pois tenho a Cristo no coração. Graça e paz, irmãos. Hoje mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra do Senhor. Convido você a me acompanhar na leitura do texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 10. Convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e verso 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pois bem, o texto que acabo de ler, texto que o apóstolo Pedro escreve aos crentes que estavam em Roma. Eles eram gentios, não eram judeus, mas gentios, homens e mulheres de não nascimento judaico, mas que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador. Quando Pedro escreve este texto, ele escreve no momento em que os cristãos estavam passando por um momento muito difícil, de grande perseguição. E Pedro escreve estas duas epístolas, a primeira e a segunda, justamente para ajudar aqueles irmãos em Cristo a superarem as dificuldades do momento e se prepararem para o que viria pela frente.
Por que razão? Porque pouco depois, nesse período, surgiria o imperador Nero, que foi um grande perseguidor. Na verdade, ele culpou os cristãos, conforme registro histórico, ele culpou os cristãos pelo incêndio que ele, Nero, havia provocado em Roma. E justamente pegando textos bíblicos dizendo que o Senhor traria fogo e por aí vai, com esses argumentos insuflou o povo romano contra os cristãos. Daí para frente houve um período de grande dificuldade para os cristãos e isso vai até meados do final do século. E ali no ano 98 nós encontramos a epístola, por exemplo, dos Apocalipse. João escreve ali na ilha de Patmos o livro do Apocalipse, justamente falando sobre estas perseguições e o que viria no futuro. Mas aqui neste momento Pedro está fortalecendo o coração dos crentes a poderem enfrentar esse tempo de aflição, esse tempo de dificuldade. Por esta razão, nos versos 9 e 10, Pedro, ao se dirigir aos irmãos, ele exatamente mostra a eles a importância, a benção que aquele povo estava experimentando por causa do amor e misericórdia de Deus. De que, mesmo a perseguição, mesmo com os problemas, isto não seria motivo para desespero e nem motivo para ninguém se avaliar como menos importante. Na verdade, a perseguição naquele momento mostrava exatamente a importância do povo de Deus na história e dentro daquele contexto. Quando Pedro, então, se dirige àqueles crentes, ele diz a importância que eles têm e como eles são abençoados. Nós podemos trazer estes valores para a nossa vida. Naquele momento, Pedro está dizendo, olha, eu sei que está difícil esse tempo, eu sei que parece que as coisas vão ficar mais difíceis ainda, e possivelmente ficarão, mas isto não mede o amor de Deus por vocês, e nem a importância que Deus dá a vocês. Esse tempo tem sido um tempo onde vocês podem aprender a depender mais do Senhor. Mas para que isso, e é importante que a gente sempre não somente se atenha dos versos que mencionei, a gente volte um pouco e vá vendo por que Pedro está falando isso e o que era necessário que os cristãos fizessem para poder experimentar destas bênçãos que Deus havia concedido ao seu povo. Por esta razão, quero desafiar você a encontrar o seu lugar dentro da vontade de Deus. Isso mesmo. Qual é o seu lugar dentro da vontade de Deus? Já parou para pensar nisso? Qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? Qual é a sua importância? Deus te abençoou de formas muito específicas. E você precisa entender estes lugares que Deus tem te abençoado. Pois bem, quando lemos o texto, ou melhor, quando relemos o texto de 1 Pedro capítulo 2, 9 a 10, nós encontramos algumas afirmações muito importantes. Primeiro, vós, porém, sois. Pedro começa fazendo esta afirmação: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui Pedro começa a nos mostrar de maneira muito específica quem somos nós dentro desta vontade de Deus. Ele já nos preparou para sermos e estarmos dentro desta vontade. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, precisamos entender que para podermos fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, precisamos entender o nosso lugar dentro desta vontade. Não estamos aqui, assim como eles no passado, apenas para participar das atividades. Nós somos chamados para ser algo. Primeiro, precisamos entender que somos
uma raça, e aqui a ideia de raça está ligado diretamente com hereditariedade. Pertencemos a uma família eleita. Não temos o direito consanguíneo porque nosso pai ou nossa mãe, não. Nós nos tornamos parte desta raça por meio da eleição. Foi Deus quem nos elegeu para poder experimentar de todo este benefício. Segundo lugar, nós estamos aqui também como sacerdotes. A ideia de sacerdócio aqui é de ministradores. No Antigo Testamento, e aqui Pedro está fazendo essa alusão como um judeu, falando a gentios, falando a pessoas que não são judeus, ele está dizendo, olha, no Antigo Testamento, para poder falar com Deus, para poder ter um relacionamento de comunhão com Deus e até religioso, era necessário que o sacerdote ficasse entre a pessoa e Deus. Então eu falava ao sacerdote, o sacerdote falava com Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, ele, naquele lugar, naquele momento, ele é o sumo sacerdote. E como eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e ele está na minha vida, eu não preciso mais de um intermediário para falar com Deus, porque o próprio Deus, personificado em Cristo, me tornou este sacerdote, assim como tornou você. Significa que você, em sua oração, tem livre acesso para falar e também intermediar na presença de Deus. Nós não precisamos de nenhum outro mediador a não ser Cristo Jesus. E Cristo Jesus habita em nossas vidas, portanto, temos livre acesso perante o Pai. Somos este sacerdócio. E também pro povo de propriedade exclusiva. Muitas vezes nós achamos que o nosso relacionamento com Deus, ele é apenas um relacionamento imaterial. O que eu quero dizer com isto? Que nosso relacionamento com Deus é apenas cultico, naquele momento espiritual. Mas o texto bíblico de Pedro deixa que nós somos povo, propriedade exclusiva. Como pessoas, pertencemos a Deus. No texto bíblico que li, fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva. A palavra santo é separado para uma finalidade muito específica. Eu e o irmão, eu e a irmã, na nossa vida, pertencemos, assim como os nossos irmãos, juntos conosco, como uma nação, como um povo, como um grupo que pensa de uma forma só, estamos sob os cuidados do Pai. Isso é muito importante compreendermos, pois isto nos mostra que somos um povo. E como um povo, temos a mesma linha de nascimento, eleição, nação eleita. Nós somos juntos sacerdotes, servimos juntos ao Deus único. E nós, nesta experiência de povo, somos separados, estamos exclusivamente para Ele. Não podemos dedicar nosso coração, nossa mente, nosso corpo para outra coisa a não ser exclusivamente ao Senhor. A palavra de Deus diz na epístola de João que Deus nos ensina que não podemos amar o mundo e odiar a Deus, ou amar a Deus e também amar, perdão, eu fiz uma confusão. Não podemos amar o mundo e amar a Deus. Ou odiamos um e amamos outro, e aí estamos em paz. No caso, Deus nos chama para dedicar o nosso amor a Ele, e como consequência, estaríamos totalmente distantes do mundo. E quando falamos distante, nós estamos falando viver fora do mundo. Mas enquanto estamos no mundo, os valores que estão em nossa vida precisam pertencer a Deus. O mundo precisa ver isso. E este é o sentido dessa exclusividade de Deus. Você não pode, no domingo, dizer, estou aqui na presença de Deus, e chega da porta para fora de segunda-feira a sábado ou sexta-feira
agir como se pertencesse ao mundo. Se você escolhe um, o outro estará excluído automaticamente. Portanto, se queremos, se entendermos, se quisermos entender o nosso lugar dentro da vontade de Deus, precisamos sempre entender e viver como povo que pertence a Deus. Segundo lugar, o texto bíblico nos mostra de uma maneira muito objetiva de que nós somos esse povo, temos estas características, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós entendemos o nosso lugar dentro da vontade de Deus, compreendemos que temos uma missão. Sim, uma missão. Mas junto desta missão temos uma história. O que quero dizer com isto? Veja, em primeiro lugar, eu e vocês somos parte do povo de Deus, como disse agora. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão. Qual é esta nossa missão? A nossa missão está diretamente ligada com o que devemos fazer. O Senhor Jesus nos chamou os discípulos e também nos chama hoje, como diz lá em Mateus 28, 19 a 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, pense nisto. Deus te colocou junto dele para ser dele, povo dele. Mas não somente para ficar paradinho lá, esperando as coisas acontecerem. Deus nos trouxe para junto de si, para nos tornar capazes, sacerdotes, povo santo. Estas características vão nos fortalecendo e nos moldando para que possamos executar a nossa missão. Qual é? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus fez toda esta preparação em nós através de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por nós. Ao morrer na cruz, ele nos trouxe luz. Jesus mesmo diz que ele era luz e é caminho. Portanto, ao experimentarmos da presença de Jesus, ele nos iluminou, tirando da vida de trevas por causa do pecado, que nos cegava, que não nos fazia ver a vontade de Deus. Agora Deus está nos mostrando a sua vontade. Precisamos colocar em prática. Como é isso? Dizendo aos outros quem foi que fez o que fez conosco. Aí está a nossa missão. Muitas pessoas acham, não, a minha missão é cantar. Bem, o seu talento pode ser cantar, mas a missão de todo crente é dizer às pessoas quem foi que fez o que fez na sua vida. O seu lugar no reino de Deus é dizer para todo mundo, olha, foi Jesus que me fez como eu sou. Não estou falando de caráter e nem de comportamento, estou falando da sua vida espiritual. Eu antes vivia em trevas, vivia em pecado, vivia distante de Deus. Cristo Jesus me trouxe vida e agora eu vivo neste lugar, anunciando este que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por esta razão que estou aqui. Aí está a sua missão. E é muito importante destacar isso, porque nós não estamos, a nossa missão, melhor dizendo, não é estarmos num lugar. A nossa missão é irmos para o lugar que Deus nos mostra a ir. Por esta razão, Pedro diz,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para proclamar, das diversas formas. Um corista, por exemplo, ele proclama a grandeza de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, através do canto. Um instrumentista faz a sua harmonia tendo como objetivo mostrar, olha, eu não estou querendo mostrar aqui minha habilidade, eu quero que você preste atenção na mensagem. Eu fui transformado, eu fui tirado de uma vida em escuridão, perdido, para uma vida de luz, que é Cristo Jesus. O professor da escola bíblica dominical, das classes de uniões de treinamento, departamentos, organizações, ele faz tudo o que ele faz, não porque ele é o expert no assunto, mas porque Cristo Jesus o tirou de uma condição em que ele estava usando o seu corpo para viver fora da vontade de Deus. Agora ele usa as suas habilidades para proclamar, olha o que Jesus Cristo fez por mim, e eu estou fazendo isso aqui na igreja, nos cultos dos lares, nas atividades, para a glória e para anunciar este que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas só podemos fazer isso se entendermos exatamente este chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é a sua história. Veja, somos um povo, temos uma missão e vivemos uma história. A nossa história é dizer para as pessoas, olha, eu estava perdido e Cristo me achou. Por quê? Por causa da misericórdia dele. Não porque eu sou filho de membro de igreja, filho de crente, ou porque eu sou bom, ou porque eu faço boa obra. Veja o que diz o verso 10. Vós sim, desde que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Misericórdia é um ato de Deus por nós. Ele é plena autoridade e eu dependo dele, você depende dele. Por isso, o nosso lugar, meu irmão e minha irmã, o nosso lugar no reino de Deus, na vontade de Deus, está intimamente ligado nesta nossa compreensão de quem eu sou povo. Eu faço parte desse corpo chamado igreja. Eu tenho uma missão. A minha missão não depende da aprovação de A, B ou C. Depende da aprovação de Deus. E a minha missão é proclamar. É dizer quem foi que fez o que fez. E eu tenho uma história. Eu vivia antes sem Cristo. Mas agora eu vivo na presença. Ninguém pode contar das bênçãos se não contar também das dificuldades. Isso é história. As minhas experiências com Deus precisam ser narradas dentro da minha missão. E assim as pessoas verão o quanto eu estou envolvido com este povo de Deus. Amados, nós somos chamados por Deus para viver a vontade dele. Mas a vontade dele implica, na minha parte, na minha vida, ações muito específicas. Eu preciso, como Pedro mesmo fala no próprio capítulo, me despojar, não é? Me despojar de tudo que é maldade, dolo, hipocrisia, invejas e por aí toda sorte de maledicência. Despojar é quando você tem, digamos assim, uma blusa, uma roupa por cima de você e você atira de cima e diz, eu não quero mais isso. É uma ação sua. Você, na sua história de vida, despojou-se de atitudes e comportamentos que não agradam a Deus. Por isso que um crente em Jesus, ele não pode continuar a fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado, quando não conhecia ou quando não tinha aceitado Jesus Cristo. Este crente precisa desejar ardentemente como criança, o verso 2.
O leite puro espiritual, ele precisa, no seu coração, nas suas emoções, você tem que direcionar-se para desejar as coisas de Deus. Caso contrário, essa história não será construída. É um esforço, é um querer, e querer diário. Principalmente chegando-se, olha, para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós temos que nos aproximar, fazer de tudo. Veja, a sua história é construída dessa forma. Deus preparou o lugar para você, tornou você povo, nação, elegeu você, transformou você em sacerdote, fez você ser propriedade exclusiva dele. Deus fez essa primeira parte, tudo organizado. Segundo lugar, ele diz, agora eu quero que você, desafio você a ir e dizer tudo que foi feito. Ao fazer isto, sua história com Deus será uma história de saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas durante esse processo histórico, você tem que se despojar de tudo que Deus não se agrada. Você tem que desejar, eu preciso melhorar a minha intimidade com Deus. E por fim, você precisa se achegar cada vez mais a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que faz você manter-se dentro da vontade de Deus. Veja, muitas vezes nós achamos que Deus tem que fazer tudo. Não, Deus já fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos experimentar da graça, da vida, da paz, do amor dele. Mas agora é minha vez. Não para garantir a minha salvação, porque a salvação me foi dada por Cristo Jesus, mas para que eu possa experimentar de convicção, de paz, de alegria, de vida. Por que razão? Porque Deus me deu condições de viver isso. Sem a presença de Deus por meio de Jesus Cristo, eu não conseguiria. Por isso que a salvação não é por mérito humano, não é por boas obras. Deus tomou a iniciativa, te tornou, te deu uma missão, mas você não pode fugir à história. Quer dizer, a construção disto. É você que constrói mais ou menos intimidade com Deus. Pedro escreve aos seus conterrâneos, dizendo a eles, por mais que esteja difícil este momento, vocês pertencem a Deus. E nada pode mudar isto. Ocupem-se com a missão que Deus lhes deu. Proclamem, anunciem a graça de Deus sobre suas vidas. E jamais se esqueçam que na sua história de vida, você precisa despojar daquilo que Deus não se agrada. Desejar no seu coração, cada vez mais, a presença de Deus. Buscá-lo, chegando-se a Ele cada vez mais. A resposta virá ao seu coração e você saberá o seu lugar, como deve ser praticado. Deus te abençoe e que você possa experimentar um domingo de paz, na presença do Senhor, dentro da vontade dEle. E quando retornarmos novamente para o culto, possamos nós celebrar com alegria o lugar que Deus nos colocou. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por este momento. Eu agradeço porque o Senhor tem nos dado a alegria de fazer parte deste corpo maravilhoso que é a tua igreja, e como tais, seus filhos sacerdotes, suas filhas sacerdotisas que buscam e fazem a tua vontade. Ajuda-nos a exercer e viver a missão que tu nos deste com ousadia, proclamando a tua grandeza, para que a nossa história seja construída da forma correta como o Senhor espera que construamos. Eu lhe agradeço por tudo e peço a sua bênção no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo culto.